Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, espero que esteja tudo bem com você e com sua família. Eu me chamo Adriano Almeida, você está no canal Pitar Teologia e hoje nós vamos estudar 6 pilares para uma vida espiritual sadia. Eu vou falar com vocês em 2 vídeos sobre como ter uma vida espiritual sadia. Hoje nós vamos estudar, o que nós devemos ter. E no outro vídeo eu vou falar com vocês sobre o que nós não devemos ter para que a gente possa ter uma vida espiritual sadia, um crescimento sadio para a glória de Deus, ok? Então, de tantas coisas aqui que eu poderia listar, e são inúmeras coisas, tá? Se você for estudar cada personagem bíblico, ou pelo menos os personagens bíblicos do Novo Testamento, só estudar o Novo Testamento, você vai ver quantas qualidades boas nós podemos observar nesses homens de Deus e que a gente pode aplicar à nossa vida. E se você for pegar os do Antigo Testamento, do Novo Testamento e os heróis da fé da história da igreja, aí você vai ter aí uma lista ampla, mas você vai poder ver coisas comuns na vida desses homens. E é o que eu tentei fazer aqui nesses 6 pilares para uma vida espiritual sadia. Então, o primeiro desses pilares, a primeira dessas coisas que você deve ter, tá? Se você quiser ter uma vida espiritual sadia, se você quiser ter um crescimento espiritual, a primeira coisa que você precisa ter, vida constante de oração. É impossível crescermos espiritualmente sem termos vida de oração, sem termos comunhão com Deus através da oração, tá? A oração, ela esteve presente nos ensinos de Jesus, está presente nos evangelhos, está presente no livro de Atos dos Apóstolos, está presente lá nas cartas, está presente também no Apocalipse e em todo o Antigo Testamento a oração também está presente. A oração é um exercício espiritual que deve ser constante na vida dos servos de Deus. Quanto mais orarmos, melhor. Tá ok? A Bíblia não define um cronograma de tempo para você orar. Deus não fica com um relógio no céu e fica contando quantos minutos você ora, quanto tempo você ora. O tempo de oração é o tempo que você decide buscar a Deus. O que é certo, que nós, pelo menos aquilo que nós percebemos nas Escrituras, é que durante o dia você deve ter um momento onde você para tudo para você conversar com Deus, para você falar com Deus, para você dialogar com o Senhor. Então a oração ela é de suma importância. A oração é de suma importância para a vida do cristão, para a vida do crente. Pela oração nós conseguimos vitória, pela oração nós conseguimos direcionamento de Deus, pela oração nós conseguimos resoluções de problemas difíceis do nosso dia a dia, pela oração nós conseguimos discernir questões espirituais que estão acontecendo. Então, pela oração nós recebemos vitória, pela oração nós conseguiremos entender melhor a vontade do Senhor nosso Deus para a nossa vida. Então, a oração ela é extremamente importante na vida do cristão. A oração é extremamente importante. A segunda coisa que eu listei aqui das coisas que é necessária para um crescimento espiritual sadio ou uma vida espiritual sadia é a meditação na palavra de Deus. Quando eu falo meditar na palavra de Deus, eu não falo no que diz respeito a você pegar um texto e ler somente o texto e colocar a Bíblia no canto e fazer seus afazeres. Não estou falando disso, não. Estou falando de meditar. Estou falando de você parar, ler o texto, reler o texto, ler o texto novamente, extrair a riqueza que o texto está falando para você, verificar ali os princípios de Deus que estão envolvidos naquele texto e colocar isso em prática na sua vida diária. É isso que eu estou falando. Jesus disse que aquele que ouve as suas palavras e pratica elas
É como uma casa que foi edificada sobre uma rocha, que quando vêm as dificuldades e batem com ímpeto contra aquela casa, ela fica firme, porque ela está edificada na rocha. Então não adianta eu ser um cristão, eu ser uma pessoa que eu digo que sigo a Jesus e eu não tenho uma vida de oração, eu não leio a palavra de Deus. Como é que você vai conhecer a Deus se não for pela palavra? Pela palavra você conhece a Deus, pela oração você tem intimidade com esse Deus que foi revelado pela palavra. Então é interessante, extremamente importante e insubstituível. Fico com essa palavra para você. A palavra de Deus é insubstituível na vida de um cristão, na vida de uma pessoa que quer servir a Deus de verdade, uma vida de uma pessoa que ela se entrega aos cuidados de Jesus. A palavra de Deus é prioridade na sua vida, porque a palavra de Deus ela é a bússola para o cristão. É ela que nos direciona, é ela que vai nos direcionar na tomada de decisões. Pela oração, nós teremos a confirmação de Deus para a nossa vida. Aí Deus vai acalmar o nosso coração, Deus vai nos dar a paz, nós vamos perceber que aquela decisão que tomamos está de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Outra coisa que não podemos deixar de jeito nenhum é a questão do jejum. Tá? O jejum ele é extremamente importante para o cristão. Eu sei que nos dias de hoje se fala pouco sobre o jejum. Tá? Tem poucos estudos nos dias de hoje sobre o jejum. Poucas pregações bíblicas sobre o jejum. O jejum ele não está ali nos temas de conversa entre os cristãos. Eu sei disso, mas o jejum nunca perdeu a sua importância para a vida espiritual. Nunca perdeu. Nós vimos Jesus fazendo jejum, os apóstolos fazendo jejum. Quando você estuda a história da igreja, você vê os grandes homens de Deus fazendo jejum. Porque através do jejum, o jejum é para glorificar a Deus. O jejum é para mostrar que você prioriza Deus na sua vida. Tá? O jejum é você abrir mão da satisfação que você tem ao alimentar o seu corpo físico e dedicar aquele tempo, dedicar aquele momento, aquela hora para o Senhor, louvá-lo, adorá-lo. O corpo enfraquece, a carne enfraquece, a parte humana enfraquece, mas o espírito se fortalece em Deus. A parte espiritual ela se fortalece em Deus. Adquirimos uma sensibilidade a Deus, tá? Mais profunda. Então o jejum ele é extremamente necessário para quem quer ter uma vida espiritual sadia e um crescimento espiritual sadio constante. Então jejue. Se você não pode, ou se você não consegue jejuar uma vez por semana, jejue uma vez a cada 15 dias. Jejue 2 vezes por mês. Jejue uma vez por mês. Mas jejue, faça jejum com propósitos a Deus. Estude sobre isso, se aprofunde sobre isso e você verá que coisas extraordinárias Deus pode fazer através dessa arma espiritual chamada jejum. A quarta coisa que eu quero destacar aqui é a questão de se congregar. Congregar-se. Eu sei que tem um movimento aí, né? Que diz que não é necessário os templos não são necessários. Aqui eu não estou fazendo vídeo para me debater com eles, para me mostrar o posicionamento bíblico. Não, eu só quero dizer que se você estudar ao longo da história da igreja, claro que num período atrás, logo no começo da história da igreja, claro que eles não se congregavam em templos, até porque não existia templos. Mas eles se congregavam em casas dos irmãos. Inclusive, quando o Espírito Santo desceu, estava acontecendo uma dessas reuniões. Quando Pedro saiu milagrosamente da prisão e ele foi ao encontro dos irmãos, os irmãos estavam em oração em uma dessas reuniões.
Então é necessário congregar-se, é necessário ter intimidade com os irmãos, é necessário se envolver na obra de Deus. É necessário você estar junto com pessoas que militam da mesma fé que você milita, que lutam as mesmas batalhas que você luta, que te dão uma palavra de fortalecimento de fé, uma palavra bíblica, uma palavra de Deus. E você está junto com essas pessoas em culto, em adoração, em serviço. Então, a quinta coisa que eu quero destacar: participe das atividades eclesiásticas. Se vai ter mutirão na igreja, se você puder estar, esteja lá. Se vai ter serviço, trabalho na igreja, participe. Se vão ornamentar a igreja, colocar cortina na igreja, fazer um painel na igreja, participe se você puder. Se vai ter um trabalho de evangelização na igreja, participe. Se vai ter um trabalho de uma campanha de oração na igreja, participe. Então, participe das atividades eclesiásticas, não só aquelas que te agradam, não só aquela que você gosta de ir, mas vá, participe do máximo de atividades eclesiásticas que você puder, que o tempo que você tem para Deus, desde você participar dessas atividades eclesiásticas, participe, desenvolva a comunhão com os irmãos, desenvolva, claro, a comunhão com Deus através da oração, através da meditação na palavra de Deus, através do jejum, mas também aprofunde-se, se aprofunde em intimidade com os irmãos através de se congregar, através da participação nas atividades eclesiásticas da igreja, da qual você faz parte. E em sexto lugar, em último, nesse primeiro vídeo, exercite os dons espirituais que Deus lhe deu. Qual foi os dons que o Senhor Deus lhe deu? Deus me deu dom de evangelismo. Não existe dom de evangelismo. Evangelismo é uma ordem. Deus me deu dom de oração. Não existe dom de oração. Oração é uma ordem. Agora existe dom de fé. Existe dons de curar. Existe dom de variedade de línguas. Existe dons de exercer misericórdia. Procure o dom que Deus lhe deu. Procure o dom que Deus lhe agraciou. Qual foi o dom que Deus lhe agraciou? Você descobriu qual foi esse dom? Exercite esse dom. Ore a Deus. Peça que Deus lhe use com esse dom. E você vai ver Deus fazendo coisas extraordinárias através da sua vida. Então eu espero que você coloque em prática tudo isso que você ouviu aqui nesse vídeo. Nós faremos outro, que são coisas que você deve deixar de lado, deve abandonar para você ter um crescimento espiritual e você viver uma vida espiritual sadia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like aí para nos ajudar. Compartilhe com uma pessoa que você sabe que está precisando ouvir esse vídeo, ouvir essas verdades, colocar em prática, para que assim nós, como igreja, possamos crescer, possamos pregar o Evangelho até que Jesus volte. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, até a próxima.